E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu tô bem, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um projeto que eu desenvolvi para resolver um problema que eu tenho, né? Eu gosto muito de obter conhecimento, eu estudo muito também desenvolvimento de marca e outras coisas. Então, a gente precisa muito, às vezes, de acessar livros e etc. Só que livro é uma coisa que, né, é relativamente caro, e aí a gente busca alternativas. Então, pensando nessas alternativas, eu criei um código, né, que permite com que eu consiga gerar audiobooks, né? Apesar de eu gostar bastante de obter conhecimento, eu tenho uma certa dificuldade em ler, né? Então parar ali para ler, mas eu sou uma pessoa muito auditiva e visual. Então eu gosto muito de ouvir, eu consigo absorver conhecimento ouvindo muito mais fácil. Então pensando nesse problema que eu tenho, eu desenvolvi essa solução, que é o que? É um sistema que me permite criar audiolivros a partir desses e-books aqui. Então eu tenho esse site aqui, o Ilib, tá? Que vai ficar aqui na descrição para vocês. E esse site ele tem, mano, todos os livros que vocês possam imaginar. Tem muito, muito livro aqui, tá? Então você pode procurar aí o livro que você quiser. A única coisa que eu vou pedir para você se atentar quando você quiser, quando você for usar esse código aqui, tá? É que a extensão do livro, ela tem que ser essa extensão aqui, ó. EPUB, tá? Precisa ser essa extensão. Aí você pode procurar. Na maioria das vezes o livro ele tem mais de uma extensão, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, como vocês podem ver, ele é PDF, então para a gente não serviria. Então a gente pode pesquisar esse mesmo livro e ele vai dar para a gente outras alternativas, né? Outras extensões desse mesmo livro. Deixa eu copiar aqui que eu acho que tá. Aí, foi? Beleza, foi. Então tem aqui, ó, PDF, 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 EPUB. Essa aqui que a gente precisa, tá? Eu já tenho aqui, eu vou fazer com vocês o processo inteiro, tá bom? Eu ainda não escolhi um livro, mas eu vou escolher um livro aqui que é bem comum, todo mundo conhece. Pode ser esse aqui, O Segredo da Mente Milionária. Todo mundo conhece esse livro, ou pelo menos já ouviu falar dele uma vez. Então a gente vai pesquisar ele aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, galera, esse processo inteiro, tá? A gente precisa dele no formato EPUB. Cadê? Mob. Aqui, EPUB. A gente clica aqui para download. A gente faz o download. Esperar. Perfeito. Enquanto vai baixando aqui, ele vai precisar esperar, eu vou explicar uma outra coisa para vocês. Esse processo que a gente vai fazer, ele precisa de algumas coisas, tá? A primeira delas é você ter acesso a esse site, conseguir pegar o teu livro, o livro da tua vontade, ali da tua escolha. A segunda é criar uma conta nesse site aqui, tá? O Ngrok, você vai precisar de um token que tem nesse site para que a gente consiga fazer o processo de geração do livro, tá bom? Eu falo assim do e-book, mas esse sistema ele te possibilita transformar qualquer tipo de texto em áudio, tá? Então eu dei a ideia do e-book porque para mim era o que eu precisava, mas você pode usar para outras finalidades que sejam da sua vontade. Você pode fazer um canal Dark, fazer narração, enfim. É como se fosse o seu Eleven Labs, o seu próprio Eleven Labs. É mais ou menos isso. A qualidade não é ruim, não é perfeito, mas também não é horrível, tá? Então dá para usar legal. Então, você vai precisar criar uma conta nesse site aqui, o Ngrok, que ele vai te disponibilizar um token, tá? E esse token a gente vai precisar para poder conectar nesse site aqui, que você também vai precisar criar uma conta. E aí esse site ele tem umas especificidades muito interessantes, tá? Esse site ele é uma comunidade de machine learning, que é o que a gente conhece como aprendizado de máquina, que são as inteligências artificiais modernas, tá? Então ele te possibilita rodar inteligências artificiais dentro do sistema deles. É como se fosse um Google Colab, só que ele tem mais tempo de uso. Você tem 30 horas por semana para rodar placas de até 16 gigas. Você consegue rodar modelos de até 16 gigas aqui dentro. Então, você consegue fazer diversas outras coisas além da utilidade que a gente está tendo agora para poder gerar áudio. No último vídeo, eu acredito que eu tenha falado para vocês sobre geração de vídeo, de geração de imagens infinitas de graça. É usando o Kaggle também. Então, cria sua conta aí, tá bom? Se você não sabe criar conta, você pode pesquisar aí no YouTube. Eu não vou mostrar isso nesse vídeo, nem a conta do Ngrok. Isso fica por conta de vocês. Mas se vocês quiserem, tá? Vídeos ensinando a fazer isso
comenta aqui e aí eu trago um vídeo mostrando para vocês como é que a gente faz tudo isso, tá bom? Então, aqui acho que já liberou o download, a gente vai copiar esse link aqui e vai colar ele aqui e aí a gente vai baixar o nosso livro, certo? O nosso livro está aqui. Deixa eu só puxar meu gerenciador de arquivos para cá, para vocês verem. Então, tá aqui o meu livro, certo? Tá aqui, deixa eu apagar isso aqui para não atrapalhar a gente. Tá aqui o livro. Então é isso que a gente quer. Agora a gente vai para o passo dentro do Kaggle, tá? Eu vou explicar para vocês dentro do Kaggle, vou mostrar também um pouquinho do ngrok para vocês entenderem, mas fiquem cientes que vocês vão precisar disso, tá? Uma conta no ngrok, uma conta no Kaggle e prestar atenção na extensão que vocês querem. Na hora de executar, tem uma outra especificidade, tem um outro detalhezinho que eu preciso mostrar para vocês, mas eu vou trazer uma analogia mais completa para vocês conseguirem entender o que eu estou fazendo aqui, beleza? Então, estou dentro do ngrok aqui para mostrar para vocês o que vocês vão precisar fazer. Esse é o ngrok pela parte de dentro. Tá? Assim que você criar a conta, você não precisa fazer muita coisa, só precisa ter uma conta aqui. Cria uma conta, você vai clicar aqui e você vai pegar este token aqui. O meu já está configurado, eu não vou precisar, mas você vai precisar deste token. Tá? Então, copie esse token aqui, salve em algum lugar, que a gente vai precisar dele depois. Aí, falando do Kaggle agora, tá? Você vai precisar fazer essa verificação aqui, ó. Então, eu estou dentro do Kaggle, eu vim aqui, ó, Kaggle, vim aqui, criei minha conta, vim aqui em Settings e cliquei para fazer a verificação do telefone, o que me libera essas configurações aqui, ó. Essas configurações, tá vendo? Ó, GPU, 15 horas e 35 minutos, e eu tenho todos esses valores aqui para utilizar, tá bom? Então você tem tudo isso aqui liberado para você poder utilizar, só fazendo aquela verificação. Então, uma vez que você fez essa verificação, você já libera as 30 horas aí para a placa de vídeo, tá bom? Aí você precisa o quê? Beleza, fiz tudo isso, legal, o que eu faço agora? Você vai vir aqui, ó, clicar em criar novo notebook e é isso. Criamos aqui o nosso notebook, perfeito? Com isso criado, o que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai precisar configurar esse notebook. E uma coisa essa que é a parte importante. Por que você precisa ter a sua conta verificada no Kaggle? Porque você precisa ter isso aqui habilitado. Se você tiver essas configurações aqui, aí você consegue gerar. Não, por que eu estou falando que precisa disso? Não necessariamente você precisaria da placa de vídeo. Você consegue fazer esse processo com o próprio processador dessa máquina. Mas leva muito tempo. Então, acho que não é interessante. Né? A experiência fica muito ruim porque leva bastante tempo. Leva um vídeo aí, um livro aí de, sei lá, 150 páginas levaria uma meia hora mais ou menos para ficar pronto, o que não é interessante, leva bastante tempo. A não ser que você queira, tá? E aí também precisaria fazer adaptação no código para isso. Então você escolhe aqui a sua placa de vídeo. Eu costumo usar essa aqui. Eu escolho aqui, escolho o Python. Não precisa persistir nada, tá? Não precisa persistir nada, nem environment, nem nada. Aqui também não precisa persistir. Você só precisa deixar isso aqui ligado. Então, a internet ela sempre vem ligada, mas no seu caso estiver desligado, você ativa aí, beleza? Então, é isso. Essas são as configurações que a gente precisa. Não mexe em mais nada, não precisa configurar mais nada. Então, a configuração do seu notebook é essa, certo? O código, você pode apagar tudo isso, não tem problema, e aí vai ficar assim. Aí você vai pegar o código adaptado, você vai pegar o meu código. O meu código, ele tá habilitado para GPU, ele está usando o ngrok e ele tem um sistema de S3, tá? E aí eu vou explicar para vocês o que seria esse sistema de S3. Então, galera, eu vou mostrar para vocês o que é um storage, tá? Eu estou dentro da minha conta do Supabase, estou na parte de storage aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês o que é um storage, para vocês entenderem no próximo passo, quando eu começar a explicar ali sobre o código, o que está acontecendo, beleza? Então, um storage nada mais é do que, é como se fosse um Google Drive, onde você consegue disponibilizar os seus arquivos de mídia de forma pública, tá? Então, vou só mostrar aqui, ó, um arquivo de áudio. Então, tem aqui, ó, para vocês. Eu não vou dar play, mas só para vocês entenderem que ele consegue guardar arquivos de mídia. Não é igual a um banco de dados, tá? Então, é diferente de um banco de dados. Aqui é onde você consegue disponibilizar os seus
dados, seus arquivos de mídia de forma pública. Você vai ter esse link público e aí você vai conseguir ter o mesmo arquivo do que está aqui dentro. Então, através ele vai te disponibilizar um link e aí você consegue acessar, tá bom? Por que isso, tá? Para que você não sofra deste problema aqui, ó. Deixa eu trocar. Cadê? Aqui. Pra gente não sofrer disso aqui, ó. Deixa eu vir aqui para vocês entenderem. Se eu gero o áudio, tá? Se eu gero o meu audiolivro e mando ele de volta pelo mesmo túnel, pelo tunelamento, né, que é o que eu falei. O ngrok ele é responsável por criar uma ponte entre o seu computador e o Kaggle. O Kaggle ele é um computador independente que está dentro de um data center. Você está na sua casa e quer pegar os dados que está lá dentro para você poder usar, tá? O Kaggle, de forma nativa, ele não permite isso. Então a gente faz ali esse contorno que a gente chama de tunelamento, que é fazer essa ponte entre o seu computador e, na verdade, não é entre o seu computador, né? É para de forma pública, transformar aquele sistema num sistema público para a internet. Então tem que tomar cuidado com isso. E aí vocês vão ver lá no código o que eu fiz, tá? Então é isso, tá aqui o porquê que vocês não podem mandar o arquivo de volta pelo túnel, porque aí vocês vão começar a usar dessa largura de banda aqui que o ngrok disponibiliza para a gente. Então, o ideal é que a gente use essa banda aqui apenas para enviar os audiobooks para dentro do Kaggle e aí a gente transfira eles lá para o S3 que eu mostrei antes aqui, tá? No passo anterior, que eu mostrei lá no Supabase. O meu S3, ele não é do Supabase, apesar de eu não uso o Supabase, eu tenho o meu S3 próprio. Eu criei aqui o meu próprio sistema de S3, onde estão os meus próprios arquivos. É uma API que eu mesmo desenvolvi. Se vocês quiserem um vídeo, já falei, se vocês quiserem um vídeo, comenta aqui embaixo como que para eu mostrar para vocês como eu desenvolvi esse sistema, eu posso mostrar e a gente conversar sobre isso, tá? Então, eu acredito que seja isso. Por hora, é isso que vocês precisam saber. Vocês precisam ter essas coisas. Você precisa ter uma conta no Kaggle, uma conta no ngrok, baixar o teu audiolivro e ter um lugar onde você vai salvar isso. E aí pode ser diversas formas. Você pode, como eu falei que você vai precisar adaptar o código, você pode fazer a adaptação que for mais confortável para você, tá bom? Pode ser para o Google Drive, enfim. Você vê o que faz sentido. E vamos para a parte que a gente quer ver, né? O que importa de verdade. Bom, galera, então é isso. O código está aqui. O que vocês vão precisar fazer, tá? Dentro desse código. Como eu falei, a parte que vocês vão precisar adaptar é essa parte aqui, ó. Isso que vocês vão precisar adaptar. E vocês podem colocar numa inteligência artificial aí, o GPT-5, ou até o próprio Antigravity aqui, e pedir para ele fazer essa alteração para vocês. Vocês podem usar, como eu falei lá, o próprio Supabase lá, ou criar a solução de vocês. Enfim, vocês precisam ter. Não que você não possa fazer direto pelo tunelamento do ngrok, tá? Isso não é. Não estou dizendo que você pode, mas você está ciente do risco. Não tem problema nenhum. Dependendo de quantas vezes você vai fazer isso por mês, você consegue fazer várias vezes aí tranquilamente, tá? Isso aqui é só para você poder ter o sistema sempre que você precisar disponível para você poder usar, tá? Então você só vai lá no Kaggle, liga o seu notebook, deixa ele rodando e faz o seu audiolivro tranquilamente, ou faz ali o que você decidir fazer com esse sistema. Então essa é a parte que vocês vão precisar preencher. Você precisa colocar esses dados aqui do sistema de configuração do bucket de vocês, do storage de vocês, e vocês vão precisar colocar aqui a autenticação do Kaggle de vocês, tá bom? É só isso que vocês vão precisar mexer. Se vocês quiserem dar uma lida no código, fica à vontade. É um monolito gigante, tá? É um código Python gigantesco. Por que ele é todo em um arquivo só? Tá? Porque lá dentro do Kaggle a gente pode separar ele, poderia fazer ele rodar em partes diferentes, mas ele não salva muitas coisas que a gente conseguiria fazer, ou a modulação do código. Então não é interessante para a gente. Então, é isso. O código é esse, eu vou deixar disponível para quem me mandar uma mensagem lá. Essa acho que eu não sei se eu falei isso durante o vídeo, mas se eu não falei, vou falar agora. Se você quiser esse código, se você quiser ter acesso a esse código, você pode me mandar uma mensagem no meu Instagram. Eu vou deixar meu Instagram aqui embaixo. Me chama lá e a gente conversa. E aí eu te mando esse código aqui para você conseguir fazer isso, beleza? O código do front-end também vou deixar disponível para vocês, tá? É só vocês me mandarem mensagem
que eu vou enviar o código para vocês poderem ter acesso a esse front-end aqui que eu desenvolvi para poder fazer esse processo todo, beleza? Então, vamos seguindo. Tendo esse código em mãos, você vai colocar ele aqui dentro do Kaggle, certo? Então, a gente vai pegar ele aqui do Antigravity, vai copiar e vai rodar ele aqui, perfeito? Você pode ver que não está ligado, não está aqui, não está funcionando ainda, então eu venho aqui e clico para ligar a minha máquina, tá? Aí ele já fez as configurações aqui, ó. Certo? As configurações que que eu já tinha mostrado para vocês nos passos anteriores aqui do vídeo. Se você tiver perdido, tiver um pouco confuso, volta o vídeo, vai pausando para você conseguir acompanhar, tá? Então, é isso. Vai pausando e vai acompanhando ali para você não se perder, não fazer bobagem e conseguir fazer o que você quiser com a sua geração de áudio. Eu escolhi fazer audiolivros, mas você não precisa seguir o mesmo passo que eu, você pode fazer o que você quiser com isso aqui, beleza? Então é isso, tá aqui, ó. Mas lembre-se, você precisa configurar esses campos aqui. Você precisa ter todas aquelas informações que eu passei para você, a lista que eu passei para você lá no começo do vídeo. Então eu vou só mudar aqui, eu só queria mostrar isso aqui para vocês, eu vou mudar para o meu que já está configurado e vou deixar ele ligado rodando para mostrar como que funciona lá no front-end. Beleza? Certo, eu estou no meu aqui, ele já está ligado, como vocês podem ver, ó. Tá aqui verdinho, ele está ligado, eu tenho aqui a minha CPU, memória RAM, na verdade, né? Eu tenho aqui a quantidade de disco, eu tenho RAM e tenho GPU, que são 16 GB o máximo. Perfeito? Então, você configurou lá as suas credenciais para poder conseguir rodar aqui. Você vai simplesmente dar um play aqui, ó. Deu play, ele vai começar a aparecer o output aqui embaixo, ó. GPU ativada, instalando as dependências. Aí por enquanto você só espera. Beleza? Quando aparecer o link do ngrok, aí a gente vai para a parte do front-end, botar o link lá e subir o livro que a gente quer. Eu espero que esse vídeo não tenha ficado muito grande. Se ele ficou muito grande, provavelmente eu vou separar ele em duas partes. E se você está até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Né? Se você está gostando do vídeo, comenta aqui qualquer coisa aí embaixo. Comenta o nome da tua mãe, teu pai, passarinho, cachorro, papagaio. Comenta qualquer coisa aí embaixo, beleza? E só agradece, deixa o like aí, porque né, fortalece o canal, vocês sabem. E é isso, galera, vamos para cima. Tá instalando aqui, ó. Instalou aqui, ele tá subindo o modelo. Ele vai abrir aqui, ó. Tá configurando o nosso servidor, iniciando o túnel ngrok. Perfeito. Quando você tiver essa parada aqui, ó, endpoint público, você já está pronto para usar. Você dá um clique aqui, abre ele em outra página, ele vai te responder isso aqui. Não tem nada na rota barra, né, na rota padrão, não tem nada. Então você vai simplesmente copiar esse link aqui e colar ele aqui, ó. Pronto. Se você quiser, você pode fazer um teste. Tá? Vou fazer um teste aqui para você. É isso. E vou colocar para gerar. Que você pode escolher as vozes, tá? Tem uma voz feminina e duas masculinas. Eu vou colocar essa voz aqui para a gente testar. E aí vocês podem ver, ó, que aqui ele já começou a fazer o processo. Então ele já devolveu lá para nosso front-end o áudio, beleza? Então, Olá, tá aqui, Marcos. ó. Perfeito? Tá aqui. Olá, Marcos. Lembra que, tipo assim, eu já fiz aquele processo de configuração do sistema de salvamento, por isso que eu já consigo trazer para cá para o meu front-end. Então ele já sabe onde buscar essa informação quando precisar, tá? Então, por isso que vocês precisam fazer essas adaptações aí. E eu também não gostaria de ter entregue tudo de mão beijada para vocês. Vocês têm que quebrar a cabeça um pouco para conseguir resolver, né? Então é interessante, trouxe já 90%, vocês só precisam adaptar algumas coisas. Então lembra que aqui a gente vai importar o livro agora, tá? Então a gente vai pegar aqui, meu livro está salvo em downloads, né? Como vocês viram. Abrir aqui em downloads, está aqui o livro que a gente baixou, O Segredo da Mente Milionária. E aí a gente vai abrir. Perfeito? Tá aqui, ó, dados de copywriting, a gente tem o livro inteiro desse lado de cá. Galera, eu tinha colocado, eu não sei se eu, ainda não dá mais, ó. Antes eu tinha habilitado aqui para a gente conseguir editar essas coisas, porque ele vai narrar tudo isso, tá? Eu vou ajustar o front-end, acho que antes de disponibilizar para vocês, eu vou ver se eu consigo ajustar isso.
para que você consiga tirar, né, os textos que podem atrapalhar a geração do áudio. Vai ficar uma coisa muito confusa, vocês vão ver depois. Então, beleza, vai deixar aqui. O livro está aqui, está tudo certo, todas as informações, o texto está aqui. O que a gente vai fazer agora? Clicar para gerar, tá? Clicou aqui, ele vai começar a mandar as informações para cá, ó. E a partir disso, já está gerando o nosso audiolivro. Como vocês podem ver aqui, ó, o uso da GPU foi para 100%, tá? Aí entra aquela questão que eu falei. Se você quiser fazer isso com o CPU, você consegue. A questão vai levar bastante tempo. Aqui vai levar no média, no máximo uns 10 minutos. Eu nem vi quantas palavras tem. Esse livro tem 511 mil palavras. É isso? 511.605 palavras. Então, os últimos 2 livros que eu coloquei, um tinha 100 e poucas mil palavras e um outro tinha acho que umas 400 mil. Levou cerca de 6 a 7 minutos, mais ou menos, ali para poder gerar o áudio todo, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar isso aqui gerando aqui, e aí eu volto com vocês quando tiver completo, tá? Você não precisa se preocupar, uma vez que você fez isso, ele já vai estar gerando aqui o áudio, tá? Então não precisa se preocupar, só deixar rolar. Então, galera, voltei, já ficou pronto aqui, tá? Como vocês podem ver, a gente mandou... Perdão. A gente mandou aqui a requisição, tá? E aí ele começou a gerar. Então, a cada mensagem dessa aqui de status, a gente vai contar 60 segundos, tá? Então, a cada uma mensagem dessa aqui, passou 60 segundos. E a gente vai saber quanto tempo levou para gerar esse audiobook aqui de 500 mil palavras, tá? Então, a gente tem aqui, ó, uma mensagem, uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7, 8, né? Que é essa aqui, ó. Se a gente for olhar esse número aqui de trás, é o que está contando, ó. 37, 36, 35. Então é isso. Deu 8 minutos mais ou menos, tá? Essas outras 2 mensagens extras aqui foi um tempo que eu estava fora. Então a gente pode considerar que levou 8 minutos para fazer um audiobook de 500 mil palavras, tá bom? Queria deixar um adendo. O front-end, ele ainda não, para audiolivros, né, para áudios menores, ele consegue devolver direto pelo túnel do ngrok, então você consegue ver aqui mesmo. O audiolivro, como ele faz o upload no meu sistema, ele não volta para cá para o front-end, beleza? Então, com isso, o que eu consigo? Eu consigo mandar ele para o meu sistema. Eu tenho ele aqui no meu sistema, ó, tá aqui a extensão audiolivro, tá? E aí, se a gente abrir ela, já está até aberto aqui, ó, a gente vai ver que o áudio ficou maravilhoso. E a gente tem aqui mais de 4 horas de áudio. Então, se você for parar para ver as inteligências artificiais que são disponibilizadas gratuitamente para a gente não consegue gerar tudo isso de tempo. Você não consegue gerar mal 30 minutos de áudio. Você vai ter que ir gerando, senão você vai ter que pagar, enfim. Mas ainda assim, eu acho que não vai te possibilitar gerar 4 horas de áudio, tá? Então, dessa forma, a gente consegue fazer isso, mais de 4 horas de áudio. E como que funciona tudo isso? Se a gente for ver aqui no nosso front-end, a gente mandou todo esse texto aqui. E aí o que acontece? Dentro do código lá em Python, rodando dentro do Kaggle, o que ele faz? Ele quebra esse texto em diversos pedacinhos menores e faz a inteligência narrar pedacinho por pedacinho. Depois ele junta tudo em um arquivo só e devolve esse arquivo que a gente viu aqui, ó. Cadê? Esse arquivo aqui. E aí eu vou dar o play aqui para vocês verem a qualidade do áudio. Lembrando que é completamente de graça, você não pagou por nada, tá? E você teve mais de 4 horas de áudio aí tranquilamente. Indivíduos movidos pela necessidade constante de provar que são capazes, nenhuma quantidade de dinheiro consegue aliviar a dor daquela ferida interna, que faz com que, para eles, todas as coisas e todas as pessoas da sua vida não são o suficiente. Nem todo o dinheiro do mundo, nem qualquer outra coisa do gênero, será o bastante para quem não se sente capaz. Mais uma vez, está tudo dentro de você. Lembre-se, o seu mundo interior reflete o seu mundo exterior. Se você não se considera pleno, acabará confirmando essa crença e criando a realidade de que não tem o suficiente. Por outro lado, se você se sente uma pessoa plena, validará essa crença gerando abundância. Por quê? Porque a plenitude é a sua raiz.
Então, essa é a qualidade. Não é perfeito, não é exatamente perfeito, mas funciona muito bem, tá? Eu acredito que é muito bom, eu tenho usado bastante, eu gosto, tá, dos resultados que isso tem gerado. E é isso, é isso. Vocês podem usar para diversas finalidades aí, para narrar o que vocês quiserem, tá? Você consegue transformar qualquer tipo de texto em áudio usando esse código, tá bom? E durante todo o tempo que você tem ali disponível no Kaggle as suas placas de vídeo, né? Eu vou trazer outros tipos de aplicação, tem como a gente rodar agente de texto, tem como a gente rodar modelos de texto, tem como rodar modelos de vídeo, de áudio, como a gente está fazendo aqui, modelos de vídeo, de imagem. Então, eu vou trazer outras aplicações dentro desse modelo, dentro dessa mesma possibilidade, tá? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que faça sentido para vocês, que vocês consigam tirar bastante proveito de tudo isso, tá? Como eu tenho tirado. Se você gostou, deixa seu like aqui, comenta aí, tá? O que você achou, dá ideias, né? A gente pode melhorar esse código. Como eu falei, isso aqui é uma comunidade, a gente pode se ajudar, né? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha com quem se interessa pelo assunto e até o próximo vídeo.